Seu sorriso merece cuidados especiais. Consultório dentário e laboratório de prótese. Direção doutora Lícia Cristina e Marilzo Paes. Trabalhamos com tratamento de canal, aparelho ortodôntico, prótese em geral, implante, limpeza, estética e muito mais. Consultório dentário e laboratório de prótese. Rua Saldanha Marinho, 487, Centro. Telefone 99813-0000. O seu belo sorriso é a nossa maior conquista. Plaza Shopping ao lado do Bob's. A Surfwear que faltava em Campos. Shorts de elástico sublimado R$ 39,90. Shorts elástico liso R$ 29,90. Bermudas de elastano R$ 59,90. Bermudas microfibra R$ 39,90. Camiseta regata a partir de R$ 19,90. Camisa careca a partir de R$ 24,90. Plaza Shopping ao lado do Bob's. Praça São Salvador. O Tesc Cursos tem para você inglês, informática, gestão administrativa, atendente de farmácia e agora também concurso de barbeiro e maquiagem. Faça já a sua matrícula. Avenida Tenente Coronel Cardoso, em frente ao Colégio Eucarístico. Telefone 2733-9148. Vem pro Tesc! 3, 2, 1, vamos lá. Eita, programa difícil. É o típico programa que você faz só pra levar porrada, né? Ou de uma torcida, ou da outra, ou de todas. Mas vamos nessa. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área com uma discussão de bar raiz. Todo mundo já deve ter tido em algum momento. O Flamengo tem mesmo a maior torcida do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Então vamos lá. Recentemente saiu um suposto ranking da FIFA que colocava o Flamengo como a maior torcida do planeta. E aí era um ranking que levava em consideração somente torcedores nos respectivos países. Portanto, eram torcedores do Flamengo no Brasil, torcedores do América do México no México, do Boca na Argentina, do Barcelona na Espanha e por aí vai. Era um ranking que reduzia as torcidas aos seus países e pegava ali o número bruto de torcedores nesses países e fazia um comparativo. Neste comparativo, o Flamengo encabeçou esta lista, este ranking que foi dado como um ranking da FIFA. Porém, temos um problema, que não há no site da FIFA, em nenhum momento, uma publicação oficial sobre este ranking. E quando você coloca lá no Google ranking FIFA, Flamengo, você vai ver lá várias notícias que falam do mesmo assunto, que é ranking da FIFA, coloca o Flamengo como a maior torcida do mundo. Só que são sites periféricos, não são jornais ou veículos da grande mídia, ou seja, com uma checagem, né, para de fato checar a fonte, dar as aspas, dar a fonte certinha, não. São sites periféricos que foram um comprando a ideia do outro e colocando como se fosse um ranking da FIFA. E a nossa polêmica aleatória, hein, vai ser cavanhaque ou costeletas. Que beleza, hein? A verdade é que este ranking, dado como um ranking da FIFA, é muito parecido com um levantamento, não é nem um estudo, nem uma pesquisa, um levantamento, feito em 2008 pela revista Mundo Estranho. Inclusive, este levantamento depois foi republicado em 2018, já pela revista Super Interessante, mas é um levantamento de 2008 que usa dados de 2007. E como é que esse levantamento foi feito? A revista cruzou os dados de pesquisa que existiam nos países, pesquisas de torcida, com o censo dos países, ou seja, o levantamento geográfico populacional dos países. E aí o que fez a revista? A revista pegou lá, por exemplo, o Brasil, 200 milhões de habitantes. Quantos torcedores tem o Flamengo em média nas pesquisas? 18, 19, 20%. E aí você cruza isso, pega este percentual, cruza com o número total da população e chega a um número bruto de torcedores. E aí o Flamengo aparece lá com mais de 30 milhões de torcedores. Isso foi feito com o América do México, com o Chivas, com a Inter de Milão,
com a Juventus, com o Barcelona, com o Real Madrid, com todo mundo. Mas é um cálculo simplista, né? E neste cruzamento, o Flamengo encabeça a lista. Atrás dele veio o Chivas, depois o América do México, o Corinthians, Boca Juniors, Juventus e por aí vai. Só que tem um problema neste levantamento, porque este levantamento, como eu já falei, pega o número total da população do país. Então hoje o Brasil tem aí 208 milhões de habitantes mais ou menos. Era como se eu pegasse o percentual da última pesquisa de torcida e aí deu lá o Flamengo com 18% de torcedores. Eu pego esse 18% ou qualquer outro percentual e aplico em cima dos 208 milhões. E aí me dá um número de torcedores. É uma projeção, só que é uma projeção errada, porque nem todos os brasileiros têm time para torcer. Nem todos os brasileiros se interessam por futebol. Portanto, essa pesquisa lá atrás faz um cruzamento simples demais e ignora o fato de nem todos os moradores de um país torcerem para um time de futebol. Portanto, é claro que há divergência nesses números. Mas suponhamos mesmo assim, que este número estivesse correto e que de fato todos os brasileiros, todos os argentinos, todos os alemães, todas as pessoas do planeta tivessem um time para torcer. Mesmo assim, os 33, 34 milhões de flamenguistas representariam a maior torcida do mundo? E antes disso, solte opiniões, por gentileza, que é importante para o que a gente vai falar a seguir. Então, aproveitando que a gente está saindo de período eleitoral, o que ficou muito em voga? Pesquisa. E o que as pessoas falam de pesquisa? Não serve para nada. Está sempre errado, é tudo manipulado, isso é uma farsa. E aí, desculpa, pesquisa é o que se existe de base para você fazer basicamente tudo, inclusive política de governo. Quando eu faço estudos, quando eu faço levantamentos, quando eu faço pesquisa, é para me dar o quê? Dados. E em cima dos dados é que a gente vai trabalhar. E quando eu falo a gente, seja jornalista, seja vereador, seja prefeito, seja governador, seja presidente de uma empresa ou presidente de um país. Com os dados é que você escolhe onde vai aplicar o dinheiro, onde vai fazer o investimento, de onde tem que tirar, aonde tem que pôr, aonde eu preciso me comunicar melhor, me comunicar pior, porque tudo é levantamento. Tudo é pesquisa. Tem pesquisa melhor e pesquisa pior. Mas falar que pesquisa não serve é, no mínimo, errado, para não falar idiotice. E aí você pergunta, poxa, mas como é que pode? A pesquisa escuta 2.000 pessoas, 3.000, 4.000, 5.000 e quer fazer uma projeção como se o Brasil fossem aquelas 6.000 pessoas. Mas de fato, quando você faz uma pesquisa, você faz o quê? Uma amostragem. E o que é uma amostragem? É um recorte. Eu não preciso, por exemplo, para estudar, fazer um teste de DNA de uma pessoa, pegar ela inteira. Eu preciso pegar uma parte dela, né? Eu faço uma amostragem desta pessoa e chego a uma conclusão. Quando eu vou fazer um estudo de sangue, por exemplo, eu não preciso sugar todo o sangue da pessoa para conseguir chegar num levantamento. Eu vou lá e faço em cima de alguns mililitros de sangue, correto? Porque aí eu vou fazer uma projeção em cima daquilo que eu tirei de sangue da pessoa. Então a pesquisa, mal comparando, e aqui é uma linguagem chula, é mais ou menos isso. Eu pego aquelas 6.000 pessoas e projeto num universo de 200 milhões. Como é que eu faço essa projeção? Separando proporcionalmente homens, mulheres, idosos, crianças, faixa de renda, e aí aquilo se repete. Quando eu projeto em 200 milhões aqueles 6.000, o natural é que aquilo se repita, porque você tem 500 cálculos para fazer dentro de uma pesquisa. Portanto, quando eu escuto 6.000, 7.000, 8.000 pessoas, na verdade é como se eu estivesse ouvindo uma parte do país e projetando o país inteiro. Portanto, pesquisa tem cálculo, pesquisa é ciência, pesquisa não é chute. A pesquisa bem feita ela não pode ser ignorada. Portanto, quando você achar que pesquisa não serve para nada, repense, que é importante. Fatalmente você é alvo de uma pesquisa, mesmo você nunca respondendo um. Seu sorriso merece cuidados especiais. Consultório dentário e laboratório de prótese. Direção doutora Lícia Cristina e Marilzo Paes. Trabalhamos com tratamento de canal, aparelho ortodôntico, prótese em geral, implante, limpeza, estética e muito mais. Consultório dentário e laboratório de prótese. Rua Saldanha Marinho, 487, Centro. Telefone 99813-0000. O seu belo sorriso é a nossa maior conquista. On Surf! On Surf! On Surf!
Plaza Shopping, ao lado do Bob's. A Surfwear que faltava em Campos. Shorts de elástico sublimado, R$ 39,90. Shorts elástico liso, R$ 29,90. Bermudas de elastano, R$ 59,90. Bermudas microfibra, R$ 39,90. Camiseta regata a partir de R$ 19,90. Camisa careca a partir de R$ 24,90. Onzan! Plaza Shopping, ao lado do Bob's. Praça São Salvador. O Task Cursos tem para você inglês, informática, gestão administrativa, atendente de farmácia e agora também concurso de barbeiro e maquiagem. Faça já a sua matrícula. Avenida Tenente Coronel Cardoso, em frente ao Colégio Eucarístico. Telefone 2733-9148. Vem pro Task! Mas voltando aqui, suponhamos que esse número seja um número aceitável, que a gente vá trabalhar com este número, que a gente sabe que não é real, porque nem todas as pessoas do planeta torcem para time de futebol, nem todas as pessoas do planeta se interessam por futebol. Mas vamos lá, precisamos definir o que é torcedor. O torcedor é o quê? É só aquele que vai ao estádio? É o que vive o dia a dia do clube próximo? Ou ele pode viver o dia a dia do clube distante? Ele pode consumir o clube de um outro lugar? Ele pode consumir o clube sem necessariamente estar semanalmente próximo a esse clube? Porque, convenhamos, no próprio universo do Flamengo, você vai ter milhões de torcedores que estão longe do Rio de Janeiro, inclusive no Nordeste, onde o Flamengo lidera basicamente todas as pesquisas. Então, este torcedor do Flamengo que está no Nordeste, ele consome o Flamengo pela televisão, ele pode ser sócio à distância, ele pode comprar produtos, ele pode comprar um pay-per-view, ele vai ler as notícias, ele vai consumir o clube seguindo nas redes sociais, dando lá seus pitacos, enfim. Portanto, o torcedor, estando perto ou estando longe, ele torce, ele se importa, o clube mexe com este cara. Então a gente tem que estabelecer aqui que torcedor não é só o cara da arquibancada, porque o universo vai ficar desse tamanho, né? A média, por exemplo, do Flamengo, histórica no Campeonato Brasileiro, não chega a 27 mil torcedores. Então são só esses 27 mil em média que importam? Não. A gente está falando de um universo que é infinitamente maior que isso. E nem todos podem ir ao estádio, nem todos têm dinheiro para ir ao estádio e nem todos estão perto geograficamente para ir ao estádio. Então a gente precisa definir aqui que torcedor, ele torce perto ou longe, mas ele consome o clube de N maneiras diferentes, certo? E aí, partindo deste princípio, fica claro que não, o Flamengo não tem a maior torcida do mundo por um simples fato. Existem milhões de pessoas consumindo os clubes europeus e torcendo de fato para os clubes europeus longe da Europa ou longe das cidades desses clubes. Porque não pense você, por exemplo, que o Barcelona só tem torcedor em Barcelona. Na própria Espanha, a estimativa é que 7% dos torcedores do Barcelona não estão em Barcelona. E eles deixam de ser torcedor do Barcelona? Não. E aí você vai para os outros países. O Barcelona tem torcedores espalhados no mundo todo, inclusive no Brasil. A última pesquisa Ibope Recupom fez um levantamento chamado DNA do torcedor. Essa pesquisa foi feita em 2017. Ela é extremamente detalhada e detalhista. Talvez seja o mapeamento mais preciso de torcedores que a gente já tenha visto no Brasil. E aí tem duas questões. Uma, o Flamengo não tem os 40 milhões de torcedores que muita gente projeta aí. Acabou virando um número arredondado, mas não é isso. E é até distante disso, porque você tem duas formas de olhar para esses milhões. A pesquisa Ibope Recupom fez o quê? E aí você pode até questionar, tá? Mas ela pegou pessoas de 16 para frente, ou seja, de no mínimo 16 anos. E aí por que a pesquisa faz esse recorte? Porque a pesquisa vê que com 16 anos o cara está completamente definido e podendo às vezes consumir por conta própria, ir para o estádio sozinho, enfim, ele é um torcedor autônomo e não sofre mais influência de parente, não corre mais o risco de mudança. Outras pesquisas pegam muitas vezes crianças a partir de 10 anos. Mas se a gente incluir aqui as crianças com 10 anos, vai mudar pouco na nossa projeção final. O que a pesquisa Ibope fez? Ela pegou o universo de brasileiros a partir de 16 anos. Então você já muda aquele número de 208 milhões para 156 milhões, mais ou menos arredondando, certo? Só que dentro desses 156 milhões, nem todos se interessam por futebol. E aí a pesquisa Ibope Recupom vai em cima do percentual que mostra
que tem uma parcela de brasileiros que não se interessam por futebol. A gente já tinha mostrado, numa amostragem geral, mais ou menos 41% de brasileiros não se interessam por futebol. Só que tem faixas etárias diferentes aí. Se a gente jogar esse percentual para dentro dos 156 milhões de brasileiros, a gente vai reduzir o universo de torcedores de futebol no Brasil para 110 milhões de pessoas, mais ou menos. Dá 110 milhões e 400 mil pessoas. É mais ou menos esse o número que o Ibope trabalha, certo? E aí vamos lá, em cima desses 110 milhões e 400 mil torcedores, o Flamengo tem aproximadamente 32 milhões de torcedores, segundo a pesquisa Ibope Recupom, correto? Só que o que a pesquisa Ibope fez? Algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Perguntar o primeiro e o segundo clube da pessoa, porque no Brasil nós temos esse fenômeno. Muita gente que torce para um e simpatiza com o outro, que tem dois clubes, então torce para um time na Série A, para um time na Série B, às vezes um time na Série A, um time na Série C, às vezes um na B e outro na C, e aí vai de momento, de equivalência. Dentro deste universo, a pesquisa perguntou para os torcedores do Flamengo, por exemplo, e aí 81% dos torcedores do Flamengo têm o Flamengo como seu primeiro time, o que nos leva a crer, e a pesquisa aponta, outros 19% são simpatizantes do Flamengo, ou seja, tem o Flamengo como segundo time. Torcem, vamos lá, pro Remo e pro Flamengo, pro Fortaleza e pro Flamengo, pro Ceará e pro Flamengo, pro Bahia e pro Flamengo e por aí vai, beleza? Então se a gente pegar de fato e tirar os 19%, o número de torcedores reais que torcem efetivamente pro Flamengo vai se reduzir aí para entre 25 e 26 milhões de torcedores, correto? E aí por que eu falei efetivamente e falei tirar? Porque tem muita gente que vai usar o argumento assim, ah, mas você está falando que tem milhões de pessoas que torcem para o Barcelona, que tem milhões de pessoas que torcem para o Bayern, para o Manchester, para o Real Madrid, mas não é o primeiro time. O cara não tem o Barcelona como a primeira escolha, o cara simpatiza com o Barcelona. Primeiro que a gente ainda não sabe quantos brasileiros de fato têm o Barcelona, ou o Real Madrid, ou o Bayern como primeiro time. A gente sabe que tem 12 milhões de torcedores do Barcelona, por exemplo. Só que na pesquisa Ibope Recupom, eles só responderam ali que simpatizam com o Barcelona, que acompanham, que torcem. Foi vaga a pergunta. E aí 6 milhões e pouquinho torcem para o Real Madrid, mais não sei quantos para o Bayern, por aí vai. Então quando você usa o argumento de que muita gente torce para clube europeu como segundo time, você precisa então admitir que tem muita gente que torce para Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco como segundo time. Então já que é segundo time, você precisa excluir essa galera da lista. E aí a gente vai enxugar o universo que vai cair aí para 26, 25 milhões de torcedores. É coerente. E aí que a gente começa a fazer algumas comparações. Por exemplo, na China. Na China você não tem um estudo ainda muito detalhado, e na verdade é tudo muito vago, sobre as torcidas na China dos clubes chineses. No Brasil a gente tem aí só nas 4 divisões 128 times jogando. Na China você tem, em 3 divisões, 60 clubes jogando, certo? Só que é um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Deste universo de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a projeção que se faz nos estudos que eu tive acesso é que você tem entre 700 e 800 milhões de torcedores ou de pessoas que se interessam por futebol, beleza? E aí vamos lá, você tem 60 clubes, entre eles os mais populares, lá o Guangzhou Evergrande, o Beijing Guan e por aí vai. Se 5% só desses torcedores torcerem para o Beijing, por exemplo, você já vai ter entre 35 a 40 milhões de torcedores do Beijing Guan. E aí eu estou sendo conservador até, falando que na China 5% dos torcedores torcem para o Beijing, que é um time da capital e um time importante. Daqui a um tempo, sairão pesquisas mais detalhadas sobre o futebol chinês, mas numa projeção rápida, a gente consegue chegar à conclusão de que há times na China que muito provavelmente têm mais torcida que Flamengo e Corinthians, só para citar 2 importantes na China. Aí a gente vai para o Persepolis Futebol Clube, você não sabe nem de onde é, né? Mas é do Irã. E os números não oficiais e muitas vezes usados pelo próprio clube apontam que o Persepolis tem mais de 30 milhões de torcedores. E aí você vai com margem de erro, ele está ali pelo menos tecnicamente empatado com o que a gente falou aqui de Flamengo. O Al-Ahly do Egito é uma das grandes potências da região e apontado, já teve gente chutando até
em entrevistas no site do clube falando em 70 milhões de fãs. Mas muitas matérias no Egito tratam o Al-Ahly como um clube de 50 milhões de torcedores. E aqui é uma questão que a gente também tem que dividir, que é nomenclatura. Eu já falei ali do conceito de torcedor, né? E se a gente for fazer pesquisas por aí nos sites gringos, você precisa fazer uma diferença. Muitas vezes o torcedor é tratado ou como fã ou como um supporter, né? Ou seja, um cara que dá suporte. E um fã que é um fã, é uma coisa vaga. Por isso que a gente precisa jogar tudo no mesmo bolo aqui e entender que o supporter, o fã, o torcedor, no final das contas, eles acabam caindo tudo na mesma vala. Porque são caras que vão consumir, são caras que vão se preocupar, são caras que vão assistir, que vão sofrer ou se alegrar com o clube. São consumidores do produto. Então, dentro do universo do torcedor, você vai ter o mais fanático, o torcedor organizado, o torcedor eventual, o cara que é o fã, você vai ter o modinha, você vai ter o que dá o suporte, mas que dá um suporte, vai ali, passa um mês, fica 2 ausente, volta e é cíclico. Portanto, não dá pra gente ter um preconceito e tentar cagar uma regra e falar, não, o torcedor mesmo é só o torcedor ali que vai pro estádio, ou o torcedor da cidade, ou o torcedor pé de rádio. Não é. Você tem perfis completamente diferentes. E dentro desses perfis completamente diferentes, a gente não pode ignorar os milhões de torcedores pelo mundo de times europeus. Que aí a gente cai num estudo feito pela assessoria alemã Sport Market, feito primeiro em 2009, que aí reduziu só no universo europeu. Foram 16 países pesquisados para se chegar a uma projeção de torcedores dos clubes europeus na Europa. E aí, à época, a gente precisa entender que em 2009 você tinha ali o Barcelona do Guardiola voando. O Barcelona aparece com mais de 44 milhões de torcedores na projeção da assessoria alemã. O Real Madrid, à época, tinha 41 milhões, o Manchester United, 37 milhões e 600 mil, e o Chelsea com 25,6 milhões, isso em 2009. 2 anos depois, a mesma assessoria Sport Market faz um levantamento mundial e aí amplia o número de países. Ao invés de 16 países, a pesquisa ampliou para 34 países, aí fora da Europa. E aí o salto vai ser gigantesco para todo mundo, né? Por exemplo, a Inter de Milão aparece com uma projeção de 49 milhões de torcedores. O Liverpool passa dos 70 milhões, fica ali com 71 milhões de torcedores. O Milan quase batendo os 100 milhões, com 99 milhões de torcedores, isso em 2011. O Real Madrid passando da casa dos 174 milhões de torcedores. O Barcelona indo para 270 milhões de torcedores. E o Manchester United, que historicamente sempre liderou essas pesquisas, passando da casa dos 340 milhões de torcedores. E aí é bom fazer um parêntese aqui, porque, por exemplo, boa parte desses milhões está na Ásia. E dentro da Ásia, na China. E aí a gente cai na mesma questão que eu falei há pouco, né? Muita gente lá na China tem questão de 2 times. O cara vai torcer para um time chinês e torce para um time europeu. Só que muitas vezes lá você vai ter o papel inverso, né? Pelo que a gente observa das equipes priorizando o mercado chinês, o quanto o mercado chinês consome de futebol europeu, muitas vezes o time europeu é a primeira opção, mas a gente está falando de um universo de muitos e muitos milhões de consumidores / torcedores. Portanto, por mais que a gente tenha boa vontade e saiba do tamanho, da potência que é o Flamengo, é difícil projetar esses 25, 26 milhões de torcedores brutos, né? Ou seja, o torcedor que tem o Flamengo como primeiro time, como sendo a maior torcida do planeta. Mesmo que a gente estique e vá para os simpatizantes, passando da casa dos 30 milhões, isso dentro daquele universo apenas de pessoas que se interessam por futebol, ainda parece um número muito tímido para brigar com o mercado europeu. Porque sim, as pessoas fora da Europa, elas pagam o pay-per-view, elas fazem parte de comunidade, elas compram as camisas e os produtos oficiais, elas seguem os jogadores, seguem os clubes, participam de fóruns, portanto, o chinês, o árabe, o brasileiro, sim, eles são torcedores. Podem não ser torcedores de viverem o estádio, e é uma pena, mas muitos torcedores do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Palmeiras, também não vivem o estádio, também não estão próximos fisicamente do seu clube, o que não diminui e não exclui a paixão que eles sentem e o poder de compra que eles têm. Porque tem que lembrar aqui o seguinte, no Brasil você tem várias comunidades fortíssimas de clubes europeus. Se você pesquisar rapidamente no Twitter, você vai ver comunidades
muito engajadas de torcedores do Arsenal, do Liverpool, do Barcelona, do Real Madrid. Tem gente que acompanha o dia a dia muito de perto do Borussia Dortmund, do Tottenham, portanto não dá para ignorar. É um fenômeno mundial e que precisa ser contado. Então é muito otimismo considerar um time sul-americano como a maior torcida do mundo, porque aí é dentro de um critério que você estabelece como real e que a gente tenta se fechar nele como se fosse o único possível. E a verdade é que não é. Se a gente for considerar no mesmo ranking mostrado na revista Mundo Estranho, republicado recentemente, você vai ver times do México, por exemplo, o Chivas, passando da casa dos 30 milhões de torcedores também. Ou seja, é muita gente, equivalente, por exemplo, ao que tem o Flamengo, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E aí lá a gente não tem acesso e não tem como saber de fato quantos tem, por exemplo, o Chivas como o primeiro time e quantos tem o Chivas como o segundo time. E pausa rápida para nossa dica cultural, o livro A Nação, Como e Por que o Flamengo Virou a Maior Torcida do Brasil. O livro é do Marcel Pereira e é muito legal porque para chegar até as conclusões, na verdade, para investigar como se deu o fenômeno Flamengo, o Marcel precisa voltar lá atrás, no início do século XX, para entender a explosão do fenômeno Flamengo lá atrás, quando a popularização do futebol começa a acontecer, quando de fato o futebol sai das elites e vai para o povo, e aí você tem uma série de fatores, todos muito bem explicados no livro, que mostram como o Flamengo vai virando esse fenômeno de massa. E a nossa polêmica aleatória, cavanhaque ou costeleta? A verdade é o seguinte, tem até gente que usa hoje aí costeleta, ela voltou a ser utilizada. A verdade é que eu acho extremamente brega, me remete ao rock dos anos 70, que por sinal eu gosto. Tenho muitos discos do Elvis, tenho discos dos Beatles e é bom lembrar depois o John Lennon lá na sua fase final já ele usa muitas costeletas, mas o cavanhaque muitas vezes é a primeira experiência que as pessoas têm com a barba, A barba vai crescendo ali, você fica com vergonha de deixar tudo, aí deixa só o cavanhaque modela muitas vezes o rosto, o cavanhaque às vezes esconde ali no início da adolescência algumas espinhas que você tem, enfim. Mas é muito mais legal, você varia muito mais, Você consegue, tira o bigode e deixa só a parte de baixo, ou deixa tudo, enfim, ele lhe dá mais possibilidades do que a costeleta, que pode ser curta, pode ser média, pode ser longa até aqui, mas a única costeleta que presta é a do Wolverine, todas as outras hoje estão fora de moda. Portanto, viva o cavanhaque. Eu prefiro barba cheia, mas faça se você quiser. Participe, comente, argumente lá embaixo o que você acha, por que você acha que o Flamengo tem ou que o Flamengo não tem, para deixar claro, se invalida em nada o tamanho do que representa a torcida do Flamengo para o futebol brasileiro. A questão aqui é só tentar racionalizar em cima, muitas vezes, de verdades que vão sendo passadas aí para frente, mas que não necessariamente tem uma sustentação, E é isso. Seu sorriso merece cuidados especiais. Consultório dentário e laboratório de prótese. Direção doutora Lícia Cristina e Marilzo Paes. Trabalhamos com tratamento de canal, aparelho ortodôntico, prótese em geral, implante, limpeza, estética e muito mais. Consultório dentário e laboratório de prótese. Rua Saldanha Marinho, 487, Centro. Telefone 99813-0000. O seu belo sorriso é a nossa maior conquista. Plaza Shopping ao lado do Bob's. A Surfwear que faltava em Campos. Shorts de elástico sublimado R$ 39,90. Shorts elástico liso R$ 29,90. Bermudas de elastano R$ 59,90. Bermudas microfibra R$ 39,90. Camiseta regata a partir de R$ 19,90. Camisa careca a partir de R$ 24,90. Plaza Shopping ao lado do Bob's. Praça São Salvador. O
Tesc Cursos tem para você inglês, informática, gestão administrativa, atendente de farmácia e agora também concurso de barbeiro e maquiagem. Faça já a sua matrícula. Avenida Tenente Coronel Cardoso, em frente ao Colégio Eucarístico. Telefone 2733-9148. Vem pro Tesc!